Bem-vindos a mais um podcast Embaixadores da Marca. Nós aqui, mais uma vez, marcando presença no Spotify, né, Dani? Bom, reunidas para bater papo. Reunidas para bater papo, para aprender um pouquinho sempre e para passar também um pouquinho do que a gente quer traduzir para essa galera nossa que segue, que faz as nossas mentorias, que participa das nossas lives. Muito legal cada vez estar mais próximos de vocês. Sim, adorei esse canal novo, que a gente pode falar mais ainda, bater papo. Acho E nós duas, como consumidoras compulsivas de podcast, não poderíamos estar fora desse canal, né, Dani? Com certeza. Então, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira. É uma continuidade, né, do que a gente está conversando, do nosso primeiro episódio, que falava muito sobre marca pessoal. E também a gente quer dar alguns insights aqui para essa galera que quer se desenvolver, que está buscando um lugar mais estratégico. Na própria carreira, né? Profissionalmente, pessoalmente. E tem tudo a ver com reputação, com desenvolvimento pessoal. Enfim, é sobre esse tema, o nosso podcast, nosso segundo episódio. Muito bem. Eu acho que a gente podia começar refletindo com uma pergunta que sempre fazem pra gente, né, Fê? Que é assim, às vezes a pessoa trabalha numa empresa e ela fala assim, eu preciso cuidar da minha marca pessoal trabalhando numa empresa. E eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? A gente, quando faz embaixadores nas empresas, as pessoas ficam muito assim, mas quem é responsável por cuidar da marca da empresa é a própria empresa, eu não tenho que cuidar, o meu Instagram é meu, minha rede social é minha. E eu acho que tem tanta coisa misturada aí, né? Tem o próprio posicionamento da pessoa e depois o posicionamento profissional dessa pessoa. Então, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu acho que é neste sentido de como a gente faz, como a gente pode ajudar as pessoas que estão em alguma empresa. Porque ser embaixador da marca não é só da sua própria marca, né? Não é só para empreendedores ou autônomos. Muito pelo contrário, para qualquer profissional. E a correlação que existe entre a gente ter uma marca, né, se olhar estrategicamente como marca e a partir dela conseguir estabelecer metas e objetivos. Né? Então, assim, isso eu acho que, falando de marca novamente, tocando nesse assunto que você falou, sim, somos responsáveis pelo aquilo que aonde a gente está, né? E pelo como estamos, aonde estamos. Então, estratégica pensando, né, de uma maneira linear, o primeiro ponto seria, sim, você se entender como marca, estabelecer uma estratégia de posicionamento e, a partir disso, estabelecer aonde eu quero estar. E aí, sim, colher os frutos de um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento de carreira, né? Profissional. Então, Dani, você que aí trabalha com essa galera, vai falar sobre isso com muito mais propriedade, está nas empresas, faz a gestão de pessoas, entende os locais de trabalho com esse capital humano, né, que precisa, que existe. Quanto que você acha? Eu queria começar já colocando um faísca nesse nosso papo, dizendo o seguinte: quanto você acha dentro das empresas que de fato os colaboradores, né, pessoas, esse grande recurso que toda empresa precisa, quanto de fato essas pessoas elas estão olhando para isso, elas se enxergam ou escolheram estar naquele lugar, fazem o que de fato queriam estar fazendo e olham para isso com estratégia no sentido de se responsabilizar para onde quer chegar. Como é que você vê isso? Eu acho que você tocou numa palavra muito importante, as pessoas elas não pensam nelas como estratégia. Então, elas decidem que vão trabalhar com alguém, começam a trabalhar em alguma empresa, mas elas não pensam naquilo como estratégia. Elas pensam, vou fazer a empresa que eu tenho, eu trabalho, tem plano de carreira. Ok, vou seguir o plano de carreira da empresa. Ou eu tô aqui, a hora que eu não quiser mais, eu vou para outro lugar. As pessoas não pensam nelas enquanto estratégia. Então, a gente tem que pensar em alguns momentos. Primeiro, na responsabilização. Né? Que isso é fato, a gente vai repetir isso várias vezes, tem várias lives nossas falando sobre esse tema, mas a gente tem que entender que a responsabilidade de chegar aonde você quer na carreira, de chegar aonde você quer na vida é sua, não do seu chefe, não da sua empresa, nem da sua mãe, nem do seu pai, é simplesmente sua. Então, você é a pessoa capaz de te levar para onde você quer.
Primeiro ponto. Segundo, se a gente não pensar e não cuidar da gente enquanto marca, ninguém vai reparar na gente, né? Então, a gente não vai conseguir ter uma estratégia para que a gente cresça. Vamos lá. Uma pessoa entrou numa empresa e ele entrou como estagiário, ele está fazendo direito e quer virar advogado. Se ele não cuidar ali da postura, da aparência, do desenvolvimento pessoal, do que ele vai estudar e ficar só dependendo daquilo, ele não vai passar credibilidade nem para diretoria, nem vai passar credibilidade para as pessoas. E você sabe que você está falando de uma profissão que eu acho que faz muito sentido, quer dizer, foi um bom exemplo, porque de fato esses caras, né, quem faz direito, já tem, parece que eles já saem da faculdade. Eu acho que eles devem ter uma aula disso, uma aula de marca pessoal. Eu porque acho se que a gente for se a gente for olhar para eles são os que mais pensam nisso, né? Desde sempre são bem apresentáveis, tão de acordo, né? Tem uma vestimenta adequada, tem uma postura na fala, fazem precisam da oratória, então olham para isso com peso, né? Sabe? Com o português. Exato, né? Ou seja, então esse exemplo é um exemplo de fato de profissionais que ou fazem isso, porque não tem lugar para quem não faz. Isso né? mesmo. Mas deveria, e é o que a gente fala, ser aplicável para todas as outras, todas as outras áreas. Aí eu vou usar o meu exemplo, por exemplo. O publicitário é um cara descolado, por natureza, né? E, entre outras coisas, tem várias famas. Mas na vestimenta, muitas vezes somos descolados de fato. Quem trabalha com comunicação precisa estar antenado, precisa ser curioso, não pode, né? Nem combina, talvez, uma vestimenta tão formal ou alguma coisa tão dentro de um quadrado, porque a criatividade está em você ser de fato fora disso, se mostrar diferente. Né? Mas mesmo que, ainda que isso seja verdade, nós também, uma hora ou outra, eu, por exemplo, publicitária, formada em publicidade, hoje eu sou muito mais empresária e falo muito mais de negócio do que de publicidade. Quer dizer, publicidade é o meu negócio. Sim, né? Quando eu te conheci, Fê, há 18 anos atrás, o resultado estava começando, eu também estava começando na carreira, e eu me lembro que uma grande preocupação que você tinha era não deixar que ser descolado não passasse a ideia de ser desorganizado. E que a pessoa, para trabalhar no seu time, ela tinha que entender que não é porque ela é descolada, não é porque tem criatividade que a gente não vai cumprir prazo, não é porque a gente é descolado que a gente não vai seguir alguns padrões, né, que a gente não vai ter e você normas. Você vê como essa questão ela é real e ela atrapalha de fato. A gente está falando de pessoas, mas levando agora em consideração esse exemplo para o âmbito empresarial, uma agência de publicidade, para rodar, para a coisa funcionar de fato, a gente precisa de muita organização. Sim. O descolado talvez fique lá no departamento de criação, mas ainda que eles sejam, de fato, tenham esse perfil mais descolado, e criativos, e elaborado e tudo mais, eles estão fazendo negócio o tempo todo, porque negociam com outros departamentos, porque precisam ter um olhar de visão estratégica para fazer um bom anúncio, para entender para entender o cliente, para desenvolver a peça de forma assertiva e comercial, né? Então, e é engraçado como essas crenças atrapalham, esses estereótipos atrapalham o resultado final nosso. Totalmente. E como a gente demora para sair desses rótulos que dão pra gente, né? Eu digo para você, sem medo de errar, que ter uma agência de propaganda não tem absolutamente nada a ver com ser descolado. Ter uma agência de propaganda é você falar de negócios e lidar com comunicação 24 horas por dia. E se a gente não tivesse mudado essa chave lá no começo, a gente não tinha sobrevivido, porque não dá para... A entrega é muito séria para você tratar isso de qualquer jeito, sem estratégias. E é muito doido como... Eu lembro quando... Hoje, o que é comum? As pessoas terem mais organização na agência de publicidade por causa dos analytics. Então, aprenderam que tem que entregar dados.
Mas antes não tinha isso. E isso sempre foi uma preocupação sua. E você é comunicativa, você é descolada, mas você sempre pensou com estratégia na sua marca. E quando você falou de estereótipo, é sobre isso que a gente fala. Não importa o estereótipo. Então, o estereótipo do publicitário é ser maluco. Não, eu não quero que passar essa imagem. Não é porque eu lembrei agora de professores. O estereótipo, eu estava dando uma palestra, um dia uma professora me procurou e falou assim, sobre marca pessoal. E aí ela falou assim, a gente, professor, parece que tem que botar esse papel de coitadinho, papel do salário né, papel de se vestir mal. E já foi a época, hoje o professor ganha bem. Ele deve cuidar dele com estratégia, né, cuidando do todo. E a gente não tá falando só de aparência, não é só de roupa, é de tudo, né, do conjunto. De comportamento, talvez, principalmente, né? Porque é isso, você fala, e passa por todos os pontos que a gente repete sempre quando a gente fala de estratégia em marca pessoal. É sobre isso, é sobre como eu me comporto, sobre como eu falo, como é que eu chego né, como eu sou visto, principalmente, né? E dentro do desenvolvimento de carreira, quando você tem um profissional com esse comportamento, que não se enxerga com estratégias, não se enxerga como marca, ele tende, e é muita gente, a estar em lugares, trabalhando, fazendo coisas que ele não quer, sendo visto como não deveria, sem, de fato, decidir onde ele quer estar daqui a um tempo, e vai, e cai naquela mesmice, que na minha opinião é cultural, de ficar ali reclamando e botando uma desculpa e só culpar e dar desculpas no coleguinha. Então, eu acho que esse é um tema super interessante e que é legal a gente estar aqui conversando com essa nossa galera sobre isso, porque a marca pessoal, ela engloba, sim, você ter estratégia no teu posicionamento, na tua postura, na tua adequação, seja física, seja de aparência, né? Você ter esse olhar, sim, estratégico para quem você é e porque o que o outro está vendo em mim. E se esses valores combinam, né, assim, com você, porque quando a gente fala, pense em você com estratégia, às vezes a gente escolhe uma profissão que ela tem um estereótipo, mas você não se encaixa nesse estereótipo, e tá tudo bem. Né? Então, eu vou me colocar do jeito que eu quero, passando segurança naquilo que eu falo. Não é porque eu sou publicitária que eu vou ter que parecer doidona para que você confie em mim. Pelo contrário, eu consigo mostrar a minha criatividade de um outro formato. Não é porque eu sou professor que eu tenho que mostrar uma imagem sei lá, de humildade ou descontentamento. Descontentamento. Muito pelo contrário, né? Os professores estão formando pessoas. E aí a gente entra em todas as áreas. Se for parar para pensar, qual o estereótipo antigamente de um vendedor? Né? O vendedor é o cara que engana, o vendedor... Assim como o marqueteiro teve uma boa época de ser o cara que engana, de que faz a propaganda para você comprar a qualquer custo. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade ou não, de que a gente ia no cinema e a Coca-Cola ficava passando imagens rapidamente na propaganda para ficar subliminar e você sair de lá e querer comprar Coca-Cola. Então existia um cenário cinza em cima do marketing. Sim, né? Estamos sendo pagos para isso? E antigamente a gente vendia imagem, né? Propaganda de cigarro era o cara em cima do cavalo, né? Hoje, o publicitário tem que entregar a verdade. Uma construção estratégica. É uma construção estratégica. É uma construção totalmente estratégica. Não tem nada ali no nosso mundo pensado, né? que não seja pensado. Porque se não for pensado, não funciona. Eu tô lendo um livro de David Ogilvy, que está para os Estados Unidos como Washington Oliveto para o Brasil. Tá. E ele é de 1930. Nossa! Ele, em 1930, ele falava sobre os preceitos de tudo o que a gente vive agora. Talvez lá, né, claro, talvez não. Lá no livro, ele tem um direcionamento muito mais estratégico para anúncio impresso. Hoje a gente faz muito menos do que isso. Sim. Né? Mas, a título de comparação, a gente consegue entender que, tudo que está sendo falado aqui hoje já tinha sido estudado lá e é só uma adaptação de canal hoje. Se eu vou colocar na internet ou se eu vou imprimir numa revista,
a estrutura estratégica é a mesma. É. Então, o que tem de descolado nisso? Nada. Em 1930 a gente não era descolado. O descolado é saber qual tipo de imagem, inclusive, talvez, que você quer usar. Que eu queira usar. Hoje eu posso, né? Hoje, por exemplo, antigamente, não se falava não se usava mulheres em anúncios. Hoje a gente já usa, né? Teve todo e fala muito sobre isso. Ixi, esse assunto eu não posso entrar. A gente vai... Senão eu vou devagar, não vou parar, o podcast não vai acabar. Mas vamos ficar falando de propaganda. Esse negócio de estereótipo é bem maluco, assim. O cara que é vendedor, ele tem o estereótipo de querer enganar, ele tem o estereótipo de safado. Se ele entrar nessa imagem, então, e não passar a imagem de segurança... E você sabe que doido isso também. Agora você tá falando, tô pensando. E eu não vou lembrar agora aonde que eu vi. Mas eu tava lendo sobre isso também, do vendedor, sob o ponto de vista do próprio vendedor. O tanto que isso atrapalha o desenvolvimento dele. Sim. O quão as pessoas que trabalham com venda, em determinado momento, acreditam nessa coisa. Sim, e isso é muito comum. Eu faço mentoria com vários vendedores de desenvolvimento pessoal, com professores, e é muito comum, eles compram o estereótipo, né? Eles têm vergonha. Até muito pouco tempo atrás, tinham pessoas que tinham vergonha de falar. Compra! Eu sou o vendedor, porque achava que as pessoas iam olhar e falar. Então, quer ver como isso é real? A gente mudou o nome. Quantas vezes você ouviu falar consultor comercial, consultor de venda? Criou-se uma gourmetização, vamos dizer assim, para que as pessoas tirassem o estereótipo de que vender é igual chefe. A gente quis tirar de qualquer jeito o estereótipo do chefe, porque o chefe era mandão, o chefe era bravo, ele tinha uma postura de não ouvir, uma postura autocrática. Aí saiu dessa postura e foi para a postura do líder servidor, né? Que perdeu, porque... Que continua sendo chefe. Continua sendo chefe, ou não, né? Tem algumas pessoas que elas estão naquela posição, mas como elas querem fugir da autoridade, elas são tão legais que elas não passam segurança. Elas focaram mais no motivacional do que no operacional, e talvez. na democracia, porque se eu perguntar tudo, eu sempre uso como exemplo assim... Se você entrar num avião, então eu tô entrando no avião, o comandante vira para você e fala assim, atenção, senhores passageiros, vocês preferem que eu voe a 8 mil ou a 10 mil pés? Você sai do avião, se tiver no chão, né? Porque você vai falar, Deus me livre, Esse né? cara não fazendo o mínimo, ele não sabe o que tá fazendo, só que se o avião cair, eu morro. Eu morro. E o líder, ele é ali, é ele que tá comandando a empresa. Se ele não sabe, se ele pergunta tudo, eu não estou dizendo que o líder tem que ser autoritário. Eu estou dizendo que ele tem que ter autoridade. Não, jamais. Porque não se confundir, muito, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas o líder tem que ter autoridade. Então, a gente tem que tirar um pouco. Ai, por que líder não tem autoridade? Não, o chefe que é bravo, o líder é o amigão. Não, e aí, nessa questão de postura, posicionamento, marca pessoal, de novo, fazendo um remake aí de tudo que a gente tá falando, mas voltando para o nosso princípio, é o seguinte... quem não se enxerga estrategicamente, quem não se posiciona, quem não se olha como marca, não consegue travar um desenvolvimento de carreira efetivo e que vai te levar aonde você quer, porque não sabe simplesmente pedir. Sim. Eu não sei nem o que eu vou falar. Isso. A pessoa pergunta, né, você faz um feedback, a pessoa pergunta, mas e aí, você tá satisfeito? Não, por quê? Porque eu não ganho o que eu quero. Mas por que você não ganha o que você quer? Porque eu não sei, não posso pagar? Se você não ganha o que você quer na minha empresa, porque eu não posso pagar, né? Você não pode procurar quem possa te pagar? Mas não é só isso, né? Eu vejo muita gente olhando um amigo e falando assim, meu amigo foi promovido e eu não. Só que elas não olham porque quando a gente tá falando aqui, bom, a gente deixa claro, quando a gente tá falando, pense em você como estratégia, trace um plano. Né? Como se fosse um plano de negócio. Então, aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, que tipo de aparência eu vou precisar para chegar lá, como que eu vou falar, como que eu vou me posicionar sobre isso. Então, se a pessoa parou aqui no tempo, então eu não vou. E aí eu vejo o outro crescendo, tá na hora da gente olhar para dentro e falar o que eu posso fazer. Tem uma frase do Freud que eu amo muito, que é assim, qual é a sua responsabilidade na desordem na qual você se queixa? Então, eu nunca sou promovida, minha empresa é um horror, eu não gosto de... Ok, e qual a sua responsabilidade nisso? Foi você que escolheu dali. Primeira delas. Segunda, será que eles não te reconhecem porque você não tá se posicionando, porque você não está se apresentando, porque você não está buscando se desenvolver, porque também tem gente que vai combinar, né? Não quer ler um livro, não quer ouvir um podcast, não quer... E o mundo é outro. A cada ano, a cada mês, a gente chega a coisa nova. Né? Acho que todo dia tem coisa nova. Então, se a gente não se atualiza,
não tem desenvolvimento. Pensa assim, ó, o que é desenvolvimento? Não é a gente se crescer, a gente sair de um lugar ali para o outro. Se eu estou fazendo as mesmas coisas, como é que eu vou me desenvolver? Mesmas coisas, mesmos resultados, né? Não tem nem o que falar, nem o que falar. Mas, Dani, olha só, que voou, né? Sim, rápido, né? Rápido, né? Eu adoro esse tema. Eu acho que... Bom, eu espero que quem esteja ouvindo aqui a gente entenda um pouquinho sobre o que a gente quer falar, né? Um dos propósitos do Embaixadores da Marca é, sim, a gente conseguir desenvolver pessoas, é a gente conseguir marketear pessoas. Nós somos um grande match de pessoas em marketing, né, Dani? Fernanda e Dani, mas também Embaixadores da Marca. Então, é sobre isso. É sobre cada vez mais esse tema tão importante que a gente quer discutir aqui. E a gente trazer responsabilização. Acho que isso é o nosso maior, né? Nossa maior procura, que é mostrar para as pessoas que elas são responsáveis e que o trabalho é nosso amigo, né? Que trabalhar é bom, a gente consegue resolver e chegar onde a gente quer, porque a gente... Então, vamos fazer um cross, vou já falar que a gente vai voltar para quem, quer dizer, não sei em que momento você vai ouvir esse podcast, mas para quem ainda não escuta a gente lá no Instagram, a gente tem um canal, Embaixadores da Marca, e a gente faz lives toda segunda-feira sobre amar o seu trabalho, né? Que a gente chama de I Love Monday, é um projeto que também de intenção e busca por desenvolver e mudar esse mindset que tanto atrapalha a gente. Essa mania de Garfield, né? Sim. Odeio segunda-feira. Verdade, não lembrava dele. Odeio segunda-feira e amo lasanha. Amo lasanha. Já tá por fora. Beijo, Dani. Beijo pra todo mundo. Beijo, Fê.